Queridos, paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar na casa do Senhor, adorando, louvando o seu nome. Nós estaremos pregando na palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10, diz a palavra de Deus: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhes expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Quando pensamos com Deus no texto de 1 Reis 10, 1 a 20, 10, de 1 a 10, 1 Reis 10, de 1 a 10, pensamos em falar sobre a busca pelo saber. A busca pelo saber. E falar sobre a busca pelo saber é pensar neste saber como objeto sagrado aos que caminham lado a lado com suas conquistas, em busca de conquistas. O saber, queridos irmãos, diz a sabedoria que é instrumento de poder sobre um mundo sem entendimento à vida. Este saber, como instrumento de poder sobre este mundo, ele faz com que os que possuem avancem em
busca de novas conquistas. Em busca de novas conquistas. Assim é o saber. Ser sábio é uma dádiva de Deus. Conhecer, todos podem absorver. Absorver conhecimento parece que não, mas é muito fácil. Mas saberes é difícil. Saber usar o conhecimento só quando temos de Deus recebemos de Deus esta capacidade. E o texto lido, ele apresenta o querer saber verdades. Querer saber verdades. Esta rainha, não é dito o nome dela, apenas que ela era de Sabá, mas não é citado o seu nome, mas esta rainha vem das Arábias, diz os comentaristas históricos, e era comum nas Arábias, já neste tempo, em algumas regiões, ter mulheres reinando, ou reinante, e ela era uma delas. E diz o texto que ela vem em camelos, porque o camelo já era domesticado também nesta época. Também já era domesticado nesta época. Já era um animal doméstico, já era um animal de uso, de condução de carga. E ela forma uma grande comitiva e vem até a presença de Salomão. Mas é interessante, quando a gente olha o texto, em saber que uma rainha das Arábias busca, de uma cultura totalmente diferente, busca confrontar o sábio de Israel. Confrontar a sua sabedoria com a sabedoria do sábio de Israel. É certo que o seu interesse, evidentemente, vai além do absorver conhecimento. Eu entendo, eu interpreto, eu penso sobre o texto e entendo que ela, por fazer parte de um povo, ser rainha de um povo, de um reinado, onde eram comerciantes e usavam caminhos para poder avançar no seu comércio, é certo que esta rota das Arábias estava, sim, ameaçada diante do saber, da sabedoria, do poder de sabedoria que Salomão possuía. Salomão passava agora, em sua sabedoria, a ter um domínio, não só sobre o seu povo, porque ele era muito sábio, mas de influência muito grande àquelas nações vizinhas, a cada povo, a cada região. E tanto é que ela fica sabendo da história de Salomão, na verdade, a história de Salomão já na sua terra, diz o texto. E Salomão tinha este poder de influência, Salomão tinha este poder de influência, assim, não só na sua terra, não só em Israel, mas também já em todas as outras tribos, em todas as outras regiões, em cada reino. Ele era um homem sábio. E ela pensa, e eu acredito assim, que se ela conseguisse interromper e inibir Salomão, ela talvez conseguiria impedir este avanço, interromper este avanço. Quando falam deste Abraão ser inibido, eu entendo então que se ele fosse vencido pelos questionamentos e pela apresentação de todas as suas dúvidas em seus questionamentos, e fosse assim vencido diante desses questionamentos, ele perderia o poder de negociação.
de negociação. Mas ela, quando falo de interrompido, eu acredito que ela caminhou uma distância tão grande, aproximadamente, há uma incerteza por conta dos caminhos que foram traçados. Uma reta seria 1.200 e um quebrado quilômetros, mas por conta da variação de rumo que era tomada, talvez entre 1.400 e 1.600 quilômetros, quem sabe até 1.800 quilômetros, ela deve ter caminhado com a sua comitiva até chegar à presença de Salomão. Então, ela acreditava, sim, que poderia, então, interromper a influência de Salomão, o seu poder de influência. Eu vejo que o texto, quando lemos sobre esta mulher, ele apresenta a necessidade de alguém que quer saber verdade. Não era uma simples vaidade de mulher. Não era um simples capricho de mulher. Ela queria, de fato, saber verdade. Quando lemos o texto de 1 Reis 10, de 1 a 10, e falo sobre essa busca pelo saber, entendo que na exposição do texto, é bem certo isto, esta exposição, podemos ver questões implícitas, ainda que não seja percebido claramente, mas dá para a gente entender questões importantes a serem citadas. E nessa exposição de 1 Reis 10, de 1 a 10, eu acredito que a primeira questão a ser trazida aqui para todos nós é sobre o questionamento da rainha que veio provar o rei. Irmãos, o texto diz que esta rainha veio provar o rei Salomão. O incômodo de quem conhece, mas não tem o saber, conduz esta mulher a querer trabalhar na vida de Salomão e expor seus questionamentos, aquilo que estava à sua mente, até que pudesse ter respostas. Diz o texto que ela veio prová-lo. Ela não veio só visitá-lo, ela não veio trazer presentes. Não foi uma conversa simples e tão simples assim. Ela veio, diz o texto, prová-lo. E vejam bem, ela veio prová-lo com perguntas difíceis, diz o texto. Não foi com qualquer tipo de questionamento. Perguntas difíceis de serem respondidas. Perguntas difíceis de serem entendidas. Que se tenha respostas. O servo de Deus estava sendo questionado sobre estas perguntas. Eu vou pedir a Raquel que me perdoe. Eu vou tirar isso aqui, senão eu vou cair. Vem cá, Gabriel. Desculpem. É só tirar. Não, é só isso aqui. É só por enquanto. Isto, por favor. Obrigado. Só por enquanto. Eu tropecei 2 vezes, vocês não viram. Obrigado. Muito, muito obrigado. Agora sim. Então, queridos, nesta comitiva da rainha, ela vem para ouvir do rei Salomão soluções aos seus problemas. Soluções a problemas em seus conflitos. Ela busca, diz, compareceu perante Salomão para apresentar, e neste questionamento, em busca de saber, eu acredito, as razões da vida. Respostas. Ela não tinha todas as respostas. E ela não era qualquer tipo de pessoa. Era uma mulher culta. Com certeza, para ter tantos questionamentos, e para ser o que ela era, e diz o texto na frente, que as perguntas não eram
como foi citado, tão fáceis. Então eram grandes questionamentos, e ela veio justamente para saber as razões da vida. O servo de Deus estava sendo questionado do que significava a vida, na sua ótica evidente. Amados, eu entendo que Salomão poderia saciar a sua curiosidade, certo? Mas também Salomão poderia ser vencido a estas dúvidas, as dúvidas da mente daquela mulher. O servo sábio Salomão poderia saciar, e ele sabia disto, todas as suas dúvidas, mas também ele sabia disto, que poderia interferir em todo o processo de vida aquela mulher em seu momento de crise, em seu momento de conflito, em seu momento de questionamento. Mas Salomão não desistiu, não recuou, porque ele sabia do poder que tinha o ouvir. Às vezes pensamos no poder do falar, mas o poder do ouvir é bem maior. Às vezes pensamos que o falar tem tanta influência, mas o ouvir primeiro é fundamental a que se diga algo verdadeiro. E quando se diz algo, o ouvir é também fundamental para se construir uma ideia. E Salomão sabia disto. Salomão sabia disto. Eu acredito que o ouvir de Salomão ele seria satisfatório. Ele poderia interromper a lógica, como fez a lógica da rainha. Ele poderia, como fez, interromper aquela lógica. Por isso que ele ficou a ouvir atentamente e pacientemente a sua visitante, a rainha de Sabá. O rei, servo de Deus, ele era testado pelo saber de uma outra cultura. Que legal! A sabedoria de Deus sendo testada por uma outra cultura. Que legal! Por uma outra ideia, por um outro pensamento, por um outro entendimento sobre a vida, sobre as coisas. Aqui estava sendo Salomão testado. A rainha, irmãos, ela foi então, na verdade, acredito assim, nesta tentativa de embate, ela foi dizer: eis aqui o meu pensamento, e qual o teu? Eis aqui a minha verdade, e qual a tua? Eis aqui a minha ideia, e qual a tua ideia sobre as questões da vida? Sobre as questões da vida. Mas também quando lemos o texto de 1 Reis 10, 1 a 10, e vemos na exposição deste texto, uma outra questão é que o rei Salomão, ele revela um poder sapiente além do esperado. Aquela mulher aquela rainha foi na espera de respostas, mas não como as que foram dadas por Salomão. O questionamento, aquele servo, foi, na resposta dele, não foi recebida como ela esperava que fosse recebida. Diz o texto que a rainha lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Notem, irmãos, não era um simples escrito, era uma experiência aqui, acumulada na sua consciência. Se era na sua mente, era o que ela tinha consciência do que significava a vida para ela, as dificuldades da vida para ela, os entulhos da vida, os impedimentos da vida, e ela expôs tudo o que estava à sua mente, o que estava formado na sua consciência. Tudo, diz o texto, tudo o que ela trazia em sua mente. E quando diz o texto que ela trazia em sua mente, tudo o que ela guardava em sua mente.
no texto, a ideia é esta: tudo quanto ela guardava em sua mente, tudo quanto, diante das suas experiências, ela formou a sua ideia, formou o seu pensamento, formou a sua lógica. Então, tudo quanto estava, ela expôs. Ela expôs. Observo, sempre acontece isso quando somos questionados. O coração daquela mulher, a alma daquela mulher é aberta a Salomão. Ela, de uma cultura totalmente diferente, de uma experiência de vida totalmente diferente, toma a decisão de abrir o seu coração, de abrir a sua alma, de abrir o seu espírito e de abrir a sua alma, de abrir o que está de mais profundo a incomodar o seu pneuma e o que há de mais profundo a incomodar o seu psique. E ela abre. É possível que ela fosse, eu acredito, uma grande pensadora. Sim, mas ela precisava expor para encontrar não só respostas, irmãos, mas respostas que trouxessem paz ao coração dela. Paz ao coração dela. Quando Salomão estava sendo questionado, quando Salomão estava ouvindo a exposição dela, é porque não apenas ela queria respostas, ela queria paz. Porque é o que estava na sua mente. É o que estava no seu coração. Uma dúvida à mente humana, irmãos. Vamos entender isto aqui e memorizar, tentar, quem sabe. Uma dúvida à mente humana abre brecha à angústia. Uma dúvida à mente humana abre brecha à angústia. Esta brecha que abre para a angústia, ela tira a paz por não entender as realidades. Quando há dúvida, e esta dúvida permitimos que ela cresça, permaneça, ela vai nos levar à angústia. E aquela mulher estava angustiada. Ela não andou aquela distância toda para simplesmente presentear Salomão. Ela queria respostas, porque ela estava sem paz, enquanto não conversasse com Salomão. Ela precisava da sabedoria daquele servo. A princípio, era isto que ela entendia. Precisava da sabedoria daquele servo. E diz o texto que lhe deu resposta a Salomão a todas as perguntas que lhe foram feitas. Salomão não deixou passar nenhuma das perguntas, mas deu resposta. Quando lemos o texto, vemos que Salomão lhe deu resposta a todos os seus questionamentos. Entenda, quando ele diz isto no texto, que Salomão deu resposta a todos os questionamentos, ele deu, na verdade, essa é a intenção do texto, ele deu soluções a todos os seus questionamentos. Não era simples resposta, era solução, eram soluções. E ele deu a ela todas as respostas que ela precisava ouvir. Soluções à sua vida. Os problemas que ela expôs estavam sendo ouvidos e respondido a solução dos problemas. E sendo respondido a solução dos problemas. Diz o texto que nada lhe houve profundo demais que não pudesse Salomão explicar. A intenção do texto, quando lemos a sua exposição, entendemos que o texto está dizendo com isto, quando fala que
o mais profundo, o mais enraizado ou encoberto, o mais enraizado à dúvida e às incertezas, o que há de mais encoberto e mais misterioso que aquela mulher pudesse, e como fez, expor, nada disso ficou sem ser respondido. E aí volta novamente a ideia do respondido. Nada ficou sem solução. Nada ficou sem solução, porque não houve nada tão profundo, tão poderoso, tão enraizado à dúvida, tão encoberto, que não encontrasse ela solução da parte do servo sábio Salomão. Diz o texto que, a partir deste momento, quando isto acontece, a ideia desta resposta, desta solução, quando ele diz que nada que não fosse explicado, ele diz, é como se nada tivesse ficado sem ser esclarecido. Tudo ficou às claras para aquela mulher. É como se tivesse aberto um leque, um holograma, e ela começasse a entender, permita-me a expressão holograma, ela começasse a entender tudo aquilo que estava reservado, guardado à sua mente. Porque nada ficou sem ser esclarecido. E uma outra coisa importante entender, quando ele diz isso aqui no texto, a ideia inserida aqui, implícita aqui no texto, é que isto que veio às claras, e não foi de forma, olha, é simples, não. Foi com inteligência. A ideia do texto é que ele foi inteligente. A sua sabedoria não foi qualquer tipo de saber, foi uma sabedoria inteligente, racional, lógica, ponto, sim, não, por quê, vai, até chegar ao fim. Lógico, inteligente. A resposta de Salomão foi inteligente. O sábio servo Salomão. Diz assim, que o texto, quando ela escuta tudo isto e consegue ter todas as soluções aos questionamentos e ser esclarecida em todas as suas dúvidas, de forma tão inteligente, na argumentação, cada uma delas feita por Salomão, detalhadamente, diz o texto, que ela ficou como se fosse fora de si. Porque aí ela veio entender toda a obra dele. Aí ela veio entender todo o seu caminho de construção. Ela começou a entender toda a sua vida, toda a trajetória da sua história. Eis o porquê. E ela ficou de forma que fora de si, ou seja, perplexa. Ela ficou admirada. A ideia do fora de si, do texto inserido aqui, é que ela ficou admirada, impressionada, não gosto muito de usar esse termo, parece até magia, mas não no sentido de magia, mas ela ficou encantada. Que coisa bela! Agora eu entendo o porquê. E mais ainda, o que te disseram, ou o que disseram de você, não chega nem aos pés do que realmente é, no que você é. Legal. Mas finalmente a gente percebe aqui no texto de 1 Reis 10, 1 a 10, na exposição do texto, que a rainha de Sabá, ela passa agora a reconhecer a grandeza
de Salomão, mas não simplesmente reconhecer esta grandeza de Salomão, mas ela passa agora a enaltecer Deus por causa desta grandeza. O servo sábio Salomão, ela entende que aquele servo sábio Salomão não era servo sábio Salomão só por simplesmente ser o que ele era, um sábio. A grandeza dele, ela passa a entender, diz o texto, que era por causa do Deus presente em sua vida, por causa do Deus que dá sabedoria, por causa do Deus que faz o homem sábio e a mulher sábia. A rainha passa então a entender que a edificação da casa, o alimento farto, e que não era só um alimento bom, era farto, abundante. Nada lhe faltava, havia suprimento. Os servos que lhe serviam, as pessoas que lhe serviam simplesmente porque queriam lhe servir, independente dos que não queriam lhe servir. Mas aqueles que estavam ali servindo a ele. O culto que ele estava realizando, quando oferecia sacrifícios a Deus, de forma tão bela, magnífica e santa, ela entende que tudo aquilo, a vida do servo sábio Salomão, era porque Deus estava presente à sua vida. Irmãos, que legal. Tudo isto indicava a grandeza do rei Salomão. E é importante dizer que quando ela fala agora de tudo isto, diz no texto, que tudo isto, eu cito novamente esta observação, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra. Uma palavra que foi dita sobre um rei a uma distância, como eu falei, a princípio, 1.300, dependendo do caminho que ela traçou, a rota que ela seguiu, 1.600, 1.800, enfim, não interessa aqui, é um detalhe matemático que não interessa para mim, mas que ela percorreu uma longa distância, carregando ouro, carregando codimentos e carregando pedras preciosas, e determinada a dizer àquele servo tudo quanto pensava, tudo quanto estava à sua mente, mas simplesmente por dizer não, porque ela queria respostas, ela queria saber verdades. Então, ela diz, olha, tudo que foi dito sobre você vai muito além. Vai muito além. A fama da sabedoria de Salomão não era fama de Salomão, mas era o poder de Deus presente à sua vida que o tornava sábio. Não vamos entrar aqui em detalhe, lá na frente ele veio a cometer seu pecado, seu erro, mas não nos interessa aqui, porque não é este o objetivo da mensagem que eu quero, da parte de Deus, trazer ao coração de vocês. Na exposição a ideia é outra. A ideia é, havia uma necessidade daquela mulher em conhecer verdade. E ela procurou justamente quem poderia dar essa verdade a ela. E ela reconhece que não somente pelo que ele era, mas por quem ele era na presença de Deus. A rainha diz e chama então Salomão, diz que Salomão era o que era e foi colocado em Israel para executar juízo e justiça. Juízo e justiça. Para reinar. Ser rei em Israel. Deus
na vida daquele homem. O que é que eu posso concluir diante de tudo isso? Que nesta exposição de 1 Reis, capítulo 10, 1 a 10, nós podemos perceber aqui duas experiências fantásticas à vida daquela rainha. A primeira delas é que ela foi procurar, sim, um embate com uma... E aí, como é que é? Diz, fala, sim, e agora? Qual é? Qual é a tua? Sim, vamos lá. Na gíria popular. É aquela verdade de Salomão. Porque ela ouviu falar dele. E quando ela toma, poderíamos fazer aqui uma colocação, toma pé da situação, quando ela entende o que está acontecendo, ela se sente extremamente realizada. Ela se sente realizada porque ela passa a conhecer muito mais do que um ser humano sábio. Mas um ser humano sábio a partir de uma sabedoria divina atuante em sua vida. Atuante em sua vida. E a experiência daquela mulher foi entender, na sua descoberta, que aquele homem era o que era sábio, e muito mais do que haviam lhe dito na sua terra, mas ele era o que era, porque Deus estava na sua vida. Porque Deus era atuante na sua vida. E ele era um executor de juízo e justiça com sabedoria, porque Deus lhe dava esta sabedoria para ele executar o juízo e a justiça com sabedoria. E esta foi uma experiência fantástica, a vida daquela mulher. Mas uma outra experiência é que a sabedoria de Deus, ela entendeu isto, que a sabedoria de Deus, a vida humana, torna as suas realizações, torna as suas conquistas, torna o volume de ganhos, de glória à sua vida, torna isto muito mais do que um momento, o agora, mas de uma lembrança à eternidade. E é isso que aconteceu com Salomão. O justo, sábio Salomão, em sua sabedoria, é chamado até hoje o sábio Salomão. O seu pensamento e as soluções, vale salientar, essa resposta da sabedoria de Salomão, eu quero frisar isto aqui, e vamos sair entendendo isto, não eram simplesmente respostas, mas eram soluções. As soluções que Salomão trazia ao povo, e especificamente à rainha de Sabá, eram indiscutíveis. Indiscutíveis. Porque ele era um sábio, servo sábio, usado por Deus. E essa experiência, ela também percebeu. O que poderíamos trazer a nós? Simples. É preciso buscar a verdade, irmão. Busquem verdade, sempre. Busquemos sempre verdade. Mais do que verdade, verdade. O que é verdade? Busque. Mas quando você procurar verdade, e se não for o que você quer, como você quer e para o que você quer, saiba respeitar. Porque a rainha soube respeitar. Saiba respeitar aquilo que você encontrar por verdade. Mas também sempre apresente suas dúvidas. Não caia no erro de alguns indivíduos, de algumas pessoas que dizem: não procure conselho. Está errado. Tenha um conselheiro na sua vida. Fica a seu critério. Fica a seu critério. Saber a quem você vai procurar para conversar, fica a seu critério. Saber a quem você vai procurar para expor a tua vida,
fica a seu critério, mas tenha alguém. Tenha sempre aquele em que você acredita que as tuas dúvidas, elas serão solucionadas. Os problemas expostos serão solucionados. E não segundo ele, mas segundo o saber de Deus. E não segundo a sua lógica, mas segundo a lógica de Deus. Mas não segundo os seus interesses, mas segundo os interesses de Deus, a causa que é você. Você é a causa de Deus. Você é a causa de Deus. Mas procure sempre apresentar as tuas dúvidas em busca de alguém que você confie. Não tenha medo. Finalmente, seja agradecido a Deus pelo que Ele faz através do outro. Porque nem sempre Ele vai fazer através somente de você. Nem sempre Ele vai fazer só através da irmã que canta, do irmão que canta, do irmão que toca. É um outro, do irmão que fala, do irmão que ensina, do irmão que dirige. É o outro. Do irmão que dizima. É o outro também. Do irmão que oferta, do irmão que trabalha, do irmão que evangeliza. O outro também. E seja reconhecedor. Seja muito grato a Deus pelo que o outro é, pelo que o outro faz. Ainda que o outro não reconheça, ainda que, se porventura, o outro não lhe valorizar, mas seja sempre grato a Deus, não a ele, a Deus. Diga a Deus: Deus, obrigado pela vida deste instrumento em tuas mãos. Seja grato. Em outras palavras, não tenhamos inveja. Não tenhamos inveja, mas sejamos gratos pelo que o outro pode fazer, de repente, quem sabe, até melhor do que nós estamos fazendo. Quem sabe? Quem sabe? Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero te pedir que Tu venhas abençoar a Tua igreja, que Tu venhas agir na vida do Teu povo e que sejamos homens e mulheres reconhecedores desta Tua palavra como palavra abençoadora. A rainha, ao olhar para Salomão, bendizeu o Teu nome, glorificou o Teu nome pela Tua grandeza a vida daquele homem, pelo Teu saber a vida daquele homem. Ah, Senhor, que estejamos sempre prontos, dispostos a também bendizer o Teu nome pela atuação, por Tua atuação à vida dos Teus servos e das Tuas servas. Senhor, que a nossa vida de busca por verdade seja com o encontro de soluções à nossa vida, aos nossos conflitos, resposta às nossas dúvidas, clareza com inteligência, discernimento com inteligência, diante de tudo quanto for exposto nos nossos questionamentos. Que não procuremos o outro simplesmente para ser um contrário a ele em seus posicionamentos e em sua verdade, mas que procuremos o outro em busca de aprender com o seu saber. Em nome de Jesus, faz isto na nossa vida, na vida do Teu povo, desta igreja e de todos que escutam a todos nós através das redes sociais, em nome de Jesus. Amém.